Amém? Orando por mais. Obrigado, Senhor, por mais uma vez. Na tua graça, se manifestar de forma poderosa no nosso meio, fazendo bom de todos a tua casa, para aprender de ti. Ajuda-nos a nos comportar como um povo. Ajuda-nos a nossos pensamentos, o nosso coração e a nossa mente sejam totalmente voltados ao que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E sejamos todos transformados pelo poder da tua palavra e no agir do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje a gente vai começar uma nova carta, concluímos 2 Tessalonicenses. Hoje vamos começar a 1 Timóteo. 1 Timóteo faz parte de uma das 3 cartas pastorais, chamadas assim, que são interessadas a pastores, tem um propósito de ensinar como se deve agir na igreja. Por isso o título da nossa pregação de hoje é Aprendendo a Viver como Igreja. Antes da gente iniciar aqui em 1 Timóteo, queria apresentar a vocês o pano de fundo do que está acontecendo aqui. Todos sabem que Timóteo recebe essa carta de Paulo, então está pastoreando a igreja de Éfeso. E em Atos, o apóstolo Paulo diz o que aconteceria com essa cidade, a maior cidade da província da Ásia. Já naquela época, século I, Éfeso já tinha cerca de 200 mil habitantes. Hoje, no século XXI, uma cidade com 200 mil habitantes é uma cidade grande. Então, é uma cidade muito grande para a época. E o apóstolo Paulo ele se despede dessa igreja, no capítulo 20 de Atos, mostrando o que os líderes da igreja de Éfeso iriam enfrentar. E agora, então, nós estamos falando do pastor principal, por assim dizer, da igreja de Éfeso, que é Timóteo. E esse é o cenário. É importante a gente entender por que da carta de Paulo. Então, aqui o cenário é esse, Atos capítulo 20, versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então o apóstolo Paulo não passou mais naquela região, mas deixou seu filho Timóteo. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, a expressão que significa preste atenção na vida de vocês, sejam prudentes, reflitam acerca dos acontecimentos. E agora mais, e por todo o rebanho. Essa reunião aqui incluía apenas os líderes. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos. Sempre que a gente lê na Bíblia, bispo, pastores, são sinônimos. Não é como hoje é tratado em muitas igrejas, que é uma espécie de plano de carreira. Você começa como presbítero, passa a pastor e depois a bispo. Não, nunca foi assim. Não na Bíblia. Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E agora o apóstolo Paulo diz o cenário. O cenário que iria se tornar a igreja de Éfeso. O cenário que Timóteo estava enfrentando quando recebe, então, a primeira carta que nós estamos estudando. Eu sei que depois da minha partida, preste atenção no verbo, eu sei, ele não está dizendo que há uma probabilidade. Muito provavelmente não, eu sei. Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Então, Paulo fala desse cuidado que você deveria ter em relação aos perigos externos. Lobos vorazes tentarão penetrar, não pouparão rebanho. E Paulo fala então do segundo perigo, que Timóteo está enfrentando já. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, agora o perigo interno. Homens falando coisas pervertidas, ou seja, distorcendo a verdade, usando a Bíblia de forma
maldosa e tendenciosa. Homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Veja como isso tem tudo a ver com o que Paulo vai falar a Timóteo, já na segunda carta. Prega a palavra, para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei nem ouro nem prata, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas não serviram para que me era necessário a minhas que estavam comigo. A importância de não ser pesado da igreja. Tenho-vos mostrado em tudo, e trabalhando assim, é lícito socorrer os necessitados. É lícito a ideia importante, socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. E aqui é uma daquelas passagens onde a gente aprende sobre coisas que Jesus falou e não estão nos evangelhos. A gente procura nos 4 evangelhos, no momento que Jesus falou isso aqui, não tem. Mas ele falou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo ora por eles. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou por todos eles. Então houve grande pranto de todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que eles disseram, que não mais veriam seu rosto, que acompanharam até o navio. Então esse é o cenário que agora é Timóteo que está enfrentando. O apóstolo Paulo havia ficado 3 anos nessa igreja e agora ele deixa o seu filho na fé, apacentando essa igreja que de longe era a maior igreja da Ásia, uma das maiores daquela época. Então agora aqui em 1 de Timóteo, eu vou ler o versículo 1, depois vamos fazer alguns apontamentos. Primeira parte da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Veja, por que o apóstolo Paulo, nessa carta pessoal endereçada a Timóteo, ele se apresenta como apóstolo? Porque desde o princípio, o propósito do apóstolo Paulo é que essa carta fosse lida diante de toda a igreja. Era uma carta endereçada a Timóteo, mas era uma carta que trazia ensinamentos não só para Timóteo, mas para toda a igreja em relação a como ela devia se portar. Por isso Paulo então se apresenta mostrando a sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo, muito provavelmente, ele escreve essa carta na sua 4ª viagem missionária da região da Macedônia, segundo apontam alguns historiadores. Todos sabemos que o apóstolo Paulo ele foi preso na primeira vez, ele foi solto. Ele então tem uma 4ª viagem missionária, alguns atuam até a hipótese de uma 5ª, e na época de Nero, ele é preso na sua 2ª prisão, por isso escreve na sua 2ª carta a Timóteo. Então ele é martirizado. Seria mais ou menos essa cronologia de vida do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo essa carta em liberdade. Muito provavelmente depois de ter sido solto da sua primeira prisão, por volta dos anos 62, depois de Cristo, ele faz essa 4ª viagem missionária aqui. Durante essa viagem ele escreve essa carta a Timóteo, mostrando a ele em relação a como ele deve proceder como pastor da igreja de Éfeso. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo começa deixando bem claro que a sua autoridade não vem de homens, mas o seu mandato ele recebeu do Senhor, ele recebeu de Deus. Vamos ver no decorrer da carta que já existiam pessoas que se levantavam contra a autoridade de Paulo, e mais ainda contra Timóteo, principalmente em relação à personalidade de Timóteo. Timóteo parece ser uma pessoa extremamente tímida. Paulo vai dizer na 2ª carta, Deus não tem nos dado o espírito de covardia, justamente pela essa personalidade de Timóteo, um pouco introspectiva. Paulo fala também sobre as enfermidades constantes que Timóteo sofria,
E Paulo fala da sua juventude, ele é extremamente jovem para alguns, né? Para desempenhar o papel de liderança que ele desempenhava. E Paulo diz, olha, que ninguém julgue você pela sua mocidade, pelo contrário. Então, aqui o apóstolo Paulo apresenta-se dessa forma. Então, ele endereça essa carta ao seu filho na fé Timóteo, mas como todos sabemos, o propósito era não só a Timóteo, mas que todos os irmãos também tivessem acesso a essa carta, até por meio dessa carta, aprendessem a respeitar ainda mais o pastor da igreja deles, que era Timóteo. A Timóteo, e ele então define Timóteo aqui, verdadeiro filho na fé. Eu queria convidar vocês para que vocês vissem o momento em que Paulo enviou Timóteo pela primeira vez, está aqui em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a sua segunda viagem missionária. Atos 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Ele já era discípulo. Ele já havia aprendido a palavra de Deus. Ele já é, por assim dizer, um crente de terceira geração. Sua avó e sua mãe haviam ensinado a ele, do Senhor, a importância das nossas irmãs queridas aqui da igreja nunca desistirem de ensinar as crianças. Embora de vez em quando as crianças desapareçam da igreja, que elas não desapareçam. Pois na hora certa Deus daria enviar. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. A mãe crente, mas o pai não. Dele davam bom testemunho. Veja, davam bom testemunho de Timóteo, acerca da sua vida, da sua postura, de como ele agia diante das situações como crente. Davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então Paulo se afeiçoou a Timóteo e ele agora quer que Timóteo vá em sua companhia. E veja que não há nenhum tipo de questionamento, nem de Timóteo, nem da sua mãe, nem da sua avó. Por isso, circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, Paulo circuncida Timóteo, por quê? Porque Timóteo foi criado como um judeu. Portanto, ele tinha, sim, o conhecimento do Antigo Testamento, e ele só não havia sido circuncidado porque o seu pai era grego. Mas uma vez agora que Paulo se torna pai na fé dele, ele podia ser circuncidado. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos de Jerusalém. Assim as igrejas foram fortalecidas. Veja que o que escreve Lucas aqui é exatamente o propósito de Paulo escrevendo a Timóteo, que a igreja seja fortalecida. Diante dos constantes ataques que sofremos, tanto de fora quanto de dentro, é importante que a igreja esteja fortalecida, para que estejamos firmes, inabaláveis, diante das provações. Assim as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. É importante a gente pensar um pouco sobre isso. É claro que nós não devemos adotar nenhum tipo de numerolatria, mas é importante essa reflexão. Será que nós estamos preparados para um aumento numérico? Como trataríamos dos novos irmãos que adentrassem pela porta? Será que olharíamos para eles como concorrentes ou como irmãos que precisam de cuidado, até mais cuidado, porque são novos convertidos? Não, fulano, você está sentando no meu lugar. Eu não sabia que aqui é o meu lugar, mas ele é novo, você devia tratar ele melhor. Não pode sentar aí, você tem preferência. O forte suporta o fraco. Eu sei que vocês sabem isso, fazem isso, estão preparados para isso. É só por falar, que eu digo essas coisas. No capítulo 1, voltando agora para 1 Timóteo, podemos aprofundar-nos mais na carta. Então, a Timóteo, versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Mais uma vez, por que é importante a adjetivação de verdadeiro? O que é o oposto do verdadeiro? O falso. Então, naquela época já existiam falsos filhos na fé. Não, foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. Você sabe o que você está falando?
Se uma pessoa dissesse isso, você logo veria que não aprendeu nada com Paulo, que era um exemplo de humildade. Então, que a gente tenha sempre esse cuidado. Na Bíblia, a ideia de ser filho significa guardar os mesmos atributos do Pai. Os meninos que estão estudando os atributos de Deus, é tudo, de sábado, mês, sabem bem disso. Os atributos comunicáveis de Deus para com a sua criação. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. E Paulo, então, deseja graça. Por quê? Porque é do que precisamos. Graça. A graça é o pacote com que Deus vai chegar até nós. Tudo que necessitamos para o cumprimento da nossa jornada. Mas ele deseja também misericórdia. E essa ideia de misericórdia tem muito a ver com o fato do constante ataque que sofremos e a nossa tendência a nos cansar de fazer o bem. Então, o que é que vai nos ajudar a não cansar de fazer o bem? Misericórdia. Então, entender que essas pessoas que nos fazem mal, que essas pessoas que fazem o mal, elas fazem, antes de tudo, mal a si mesmas. Então, devemos ter misericórdia. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele, outrora, também já agiu dessa forma. Ele chegou a perseguir a igreja de Deus. Ele foi além, né? Ele perseguiu mesmo a igreja, fisicamente falando. E agora ele diz graça, misericórdia e, por último, paz. A paz aqui, irmãos, ela tem muito mais a ver com o significado da palavra paz no hebraico, que é a ideia de shalom. A paz ela traz consigo, né, de forma implícita, a confiança de que Deus está no controle de tudo. Por isso eu tenho paz. Como já aprendemos em Filipenses. Seria essa paz que Paulo fala aqui? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu desejo isso para você, Timóteo. É como ele vai escrever e ele vai dizer ao Timóteo: você tem o que comer e o que vestir? Esteja contente. Então essa paz que faz com que a gente entenda, Deus está no controle. E, portanto, eu preciso confiar nele, eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar equilibrado. Eu não posso me deixar levar pelas emoções, eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias. Eu não posso me permitir fazer determinadas escolhas de forma apressada. Eu preciso estar em paz. E isso vem da parte de Deus, Pai. A ideia de que nós não conseguimos alcançar essas coisas por esforço próprio. Então, quando nós conseguimos viver dessa forma, debaixo de graça, misericórdia e paz, deveríamos nos tornar mais agradecidos e não orgulhosos. Porque isso não é fruto de nenhum esforço pessoal, mas isso é um dom de Deus. Da parte de Deus, veja, vem da parte de Deus. De Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a introdução, esse é o prefácio da carta, a saudação do apóstolo Paulo, não somente reprisando, não somente a Timóteo, mas a toda a igreja, que com certeza também deveria ser noticiada acerca dessas palavras que o apóstolo Paulo demonstra a Timóteo. Qual a primeira preocupação do apóstolo Paulo aqui em relação a Timóteo? A gente já viu isso lá em Atos, capítulo 20. O ataque à igreja por meio de falsas doutrinas. Então nós devíamos estar familiarizados com isso, porque é praticamente a realidade que a gente vive nos dias atuais. A regra hoje é falso ensino. A exceção são as igrejas que ainda perseveram na verdade. É triste dizer isso, mas é a realidade. Então não adianta a gente fechar os olhos diante daquilo que está diante de nós. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, percebeu? O apóstolo Paulo está aqui, provavelmente na sua 4ª viagem missionária, rumo à Macedônia. Ele chega à Macedônia, então ele escreve essa carta a Timóteo que estava em Éfeso. Todos vocês sabem, a Macedônia fica onde? Na Europa. Naquela época, a Grécia que conhecemos hoje, se dividia em 2 partes, Macedônia e Acaia. E o apóstolo Paulo, então, está na Macedônia e Timóteo ele fica na Ásia, em Éfeso, e Paulo agora está escrevendo essa carta para ajudar Timóteo a cumprir o seu propósito, que é pastorear a igreja
de Deus, mais especificamente na cidade de Éfeso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, tá vendo? E é lindo isso, porque Paulo poderia o quê? Mandar. Mas é o que a gente tem aprendido e tem ensinado na igreja. A gente não manda. A gente pede. Até porque as coisas só têm algum significado a Deus se elas forem voluntárias. Então não adianta eu chegar e dizer, ó, cada um aqui vai fazer isso e isso. Vocês começarem a fazer essas coisas, né, em obediência, ou com receio, às vezes, de ter algum tipo de disciplina. Não, isso tem que ser voluntário, isso tem que partir de vocês, porque é isso que Deus espera de nós, o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto nacional. Então Paulo fala aqui, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para quê? Para admoestares a certas pessoas. Então veja, esse cenário sempre existiu e sempre existirá, infelizmente. Então não adianta a gente criar uma ideia utópica, né? Porque seria uma utopia, criar uma realidade que nunca vai existir. Então não adianta a gente criar uma realidade que nunca vai existir, de uma igreja perfeita, de uma igreja sem problemas. Eu acho interessante, uma das pessoas que saíram da igreja, de vez em quando diz que vem visitar, a gente já disse que não está doente para receber visita, né? Então, é a ideia de que, mas a igreja aqui tem muito problema. Qual é a igreja que não tem problema? A igreja que é amiga do mundo. Quando você é amigo do mundo, a tendência é você não ter problema. 1 João capítulo 2 fala isso, né? Porque eles falam de acordo com o que o mundo quer ouvir, e eles ouvem. Agora, quando você se comporta como uma verdadeira igreja, você vai receber, como já falamos aqui, constantemente esses dois tipos de ataques: externos e internos. E por isso precisamos estar firmes e precisamos de irmãos e irmãs maduros na fé, para que possamos combater juntos o bom combate da fé e superar cada obstáculo que surge diante de nós na nossa peregrinação rumo à cidade celestial, como diria Giovanni. Então te roguei que permanecesse em Éfeso, para que mostrares a certas pessoas, veja, não são todas, a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então é como a gente está pregando aqui, a salvação é somente pelo Evangelho, pela fé em Cristo Jesus. Aí um irmão de repente dá uma cutucada de braço, falando aquilo ali, mas assim, eu acredito que às vezes um luzinho está lá na floresta e ele morre, mas porque ele é bonzinho, ele vai para o céu. Ele não ouviu o Evangelho, ele é tão gente boa, luzinho, e ele vai para o céu. Como vai para o céu? Ele não ouviu o Evangelho. E a Bíblia diz que a pessoa só é salva se ouvir o Evangelho. Não, mas é que eu não creio assim, eu tenho dificuldade de acreditar que Deus vai deixar uma pessoa assim, que a pessoa é tão boa, e a pessoa vai morrer, vai para o inferno. Quem que é bom? Isso. Fica lá com o induziu para ver se ele é bom. Né? Então, é preciso que a gente tome muito cuidado, porque essas doutrinas, elas penetram de forma, como a Bíblia diz, sorrateira. São esses pequenos diálogos paralelos. Começa assim, não começa com nada grande. Pequenos diálogos paralelos entre dois supostos irmãos em uma crítica, né, sem nenhum tipo de fundamentação bíblica em relação ao que está sendo pregado de forma responsável e responsável na igreja. Então devemos ter cuidado em relação a esse tipo de influência. Devemos nos posicionar quando tiver esse tipo de influência, porque quando não combatemos o mal, significa que estamos ajudando na sua propagação. Quando não combatemos o mal, significa que estamos ajudando na sua propagação. Para não deixar dúvidas, eu vou falar uma terceira vez. Quando não combatemos o mal, significa que estamos propagando a ele. Significa que estamos ajudando ele a ser disseminado. Então temos que ter muito cuidado com essa posição de neutralidade. Com isso, não ser covarde. Não, eu não concordo. Eu concordo com o que está sendo pregado ali. Até porque o que está sendo pregado aí, eu estou vendo na Bíblia. O que você está me dizendo, eu não estou. Mas você tem. Mas você não acha? Não, eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Quem sou eu para achar alguma coisa? Eu que não uso nem 5% da minha capacidade do cérebro,
eu vou achar o quê? Então, cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que no mundo nós encontramos concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Justamente você achar que sabe mais do que Deus. Imagina o homem se colocar na posição de crítico da palavra de Deus. Como assim? Como você vai criticar a palavra de Deus? A palavra de Deus está te julgando, não é o contrário. Não é você que vai julgar a palavra de Deus, ela está te julgando. O próprio Senhor Jesus diz, não sou eu que julgo a vocês, é a palavra. Então aqui ele fala, eu coloquei, eu deixei, eu pedi que você ficasse em Éfeso com esse objetivo primário. Você combata admoeste a certas pessoas a fim de que não ensinem. E olhe como essa questão, né? As pessoas que não sabem nada acham que sabem tudo a ponto de ensinar. Vocês têm acesso às mídias sociais? Principalmente plataformas digitais, de vídeo, como o YouTube? Já viu como tem gente ensinando todo tipo de coisa? E você não sabe se essas pessoas são tão sábias assim. Se você quer fazer, faça desse jeito aqui. Sim. Que vocês estão ensinando. Né? Por isso que em muitos momentos Paulo vai dizer, vocês sabem de quem estão aprendendo essas coisas. Por isso que às vezes é muito perigoso, né? Você usar como fonte de aprendizado somente conteúdo digital. Tome muito cuidado se é assim que você tem feito. Porque você muitas vezes não está vendo todo o cenário. Versículo 4. E nem se ocupem. Paulo vai falar da segunda coisa que estava atrapalhando o crescimento da igreja. Nem se ocupem com fábulas. A nossa dificuldade com essa palavra, fábulas, né? A gente não tem familiaridade em relação ao que significa. A ideia de fábulas para a gente aqui é uma coisa mais alegórica. Mas o que Paulo está falando, na verdade, é tudo aquilo que não é verdade. Então, fábulas é isso. Essa é uma palavra que hoje a gente usa muito, que é a ideia de ficção. Principalmente ficção, na questão de filme de ficção. Ou seja, é um filme que fala de coisas que não acontecem. Né? Por exemplo, Alien, o oitavo passageiro, é ficção científica. Né? Então, a vida em Marte, a gente sabe que não tem vida em Marte, então ficção. Então, isso seria fábulas. Então, as pessoas, elas amavam falar de fábulas. Eu estava passando ali, e aí eu peguei um peixe. Você não vai acreditar, mas o peixe era o tamanho dessa casa. Ele quase me engoliu. Mas aí eu fui lá, fui mais inteligente que ele, dei uma corda nele. E cadê o peixe? Rapaz, você não sabe, ele era tão grande que ele conseguiu soltar do lapão e fugiu. Mas você acredita em mim, que eu peguei um peixe desse tamanho, não foi? Então isso é fábula. As pessoas gostam de criar fábulas. E as pessoas acreditam, como a artista coreana que foi no inferno, voltou e deu declarações de como seria o inferno. E tantas outras pessoas que afirmam terem ido em determinados lugares, como céu e inferno, e trazem informações de lá. Eu não dou crédito. Eu prefiro ficar com a Bíblia, é muito mais segura, e principalmente porque a afirmação que essas pessoas fazem não é que não está dizendo nada. Não, a afirmação que as pessoas fazem é contrária aos ensinamentos bíblicos. A maioria das pessoas não entende isso porque não manuseia bem a palavra de Deus. Por exemplo, segundo a imagem dessa artista coreana, isso ficou famoso na igreja evangélica há alguns anos atrás. Essa suposta acontecimento que teve com ela, de ir no inferno, de ver como as coisas são lá, depois pintar. Segundo ela, os demônios ficam se divertindo, fazendo mal aos seres humanos que vão para lá. Isso não é bíblico. Todos nós sabemos que o inferno é um lugar de sofrimento, principalmente para os demônios. Os demônios vão sofrer tanto no inferno quanto os seres humanos. Então eles não vão ficar lá perturbando os seres humanos. Não, ninguém vai perturbar ninguém no inferno. Vai todo mundo estar sofrendo. Inclusive os demônios. Não, então o demônio vai pegar o fofoqueiro e vai ficar furando a língua dele. Não, o demônio não vai para ele. O demônio está lá preso, sofrendo por uma eternidade. Até porque eles vão ser muito mais cobrados porque eles eram anjos. Estavam lá na intimidade com Deus e pereceram, caíram.
Então, cuidado, porque são fábulas, mas a gente tende a se encantar com isso. Nós gostamos de acreditar na mentira, é uma tendência natural. A gente gosta da mentira e a gente, biblicamente, tem que lutar constantemente contra essa nossa tendência. Fábulas, e que, segundo ele fala de genealogia sem fim. Genealogias, vocês já sabem, né? Puxar uma questão hereditária. É muito comum, por exemplo, hoje em dia, não tem uma maldição hereditária na sua família. Você é uma pessoa abençoada porque você é reticências de Abraão. Porque em algum momento, né, na sua linhagem, você tem um parentesco muito distante com o rei Davi. Né? Não, isso não faz de você uma pessoa melhor nem pior. Porque cada pessoa vai ter que dar conta de forma pessoal diante de Deus. Então, essa questão de genealogia, a ideia de que você, por ser filho de fulano e neto de alguém, você teria, né, poderes especiais. Muito parecido com a ideia grega. Então, não sei se os irmãos estão familiarizados com a mitologia grega, mas da ideia da mitologia grega surge a figura do herói. O que seria a figura do herói? O relacionamento de um Deus com o ser humano. Então, nasce um semideus, que seria um herói, né? Nós temos o exemplo Hércules, né, que vocês conhecem, até o desenho da Disney, e tantos outros, que são essa figura, né, de relacionamento de um Deus com um ser humano. Então é isso que ele está dizendo, não existe, não vá por essa linha, não é assim que as coisas funcionam, mas as pessoas estavam mais tendenciosas a acreditar nesse tipo de doutrina falsa do que na doutrina bíblica. Vemos que Paulo vai repetir em 2 Timóteo a mesma afirmação. As pessoas não suportariam essa doutrina, dariam ouvidas a fábulas, mesmo Timóteo combatendo, como inicia-se esse combate já a partir agora dessa primeira carta. Nem se preocupe com fábulas e genealogias, porque não tem fim. Então, a criatividade humana é um negócio assim absurdo, né? Então, sempre criando coisas novas em cada circunstância. Versículo 4 ainda, que antes promovem discussões. Então, é isso que promove. O erro sempre vai promover o quê? Discussões, né? Então, a gente tem que evitar isso. Do que o serviço de Deus na fé. Esse é o propósito da gente, o serviço de Deus na fé. Mas fábulas, genealogias, falsos ensinos não vão nos levar na direção correta. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação, mais uma vez, olha o que Paulo fala, o que quer dizer o intuito? Ele está explicando o propósito da carta. Olha, eu estou escrevendo por isso aqui, né? Então, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Então, Paulo já adianta. Veja, essa é a igreja que vai ser exortada porque perdeu o amor. O primeiro amor, o único amor. Então, elas não... Olhem como as coisas elas vão acontecendo. Então, não deram atenção ao que Paulo está escrevendo aqui. O resultado a gente vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 2 da carta endereçada à igreja. Então, não adianta a gente lutar pela verdade se a gente fizer isso sem amor. A própria luta se torna não uma luta pela verdade, mas uma luta pela mentira. Porque aquele que luta pela verdade sem amor não está fazendo isso por Cristo, mas está fazendo isso por si mesmo. Né? Como pessoas que adotam determinadas posturas políticas. Elas estão fazendo aquilo por elas mesmas. Ah, não, mas eu acredito que vai ser o melhor para o nosso país se nós seguirmos essa linha. Sim, e para isso você tem que maltratar outro. E para isso você tem que olhar para quem pensa diferente de você como inimigo, que você tem até vontade de matar. É assim que você pensa no melhor para o país? Veja, falando isso de natureza cívica, nem estou falando do ponto de vista espiritual. Então traga isso agora para o mundo espiritual, muito mais forte. Então quer dizer que porque uma pessoa pensa teologicamente diferente de mim, eu vou odiá-la? Não, a gente não odeia ninguém. Porque uma pessoa me trata de um jeito, eu vou odiar essa pessoa? Então, por isso Paulo fala aqui no versículo 5, ora o intuito da presente admoestação visa ao amor. O amor que procede de coração puro. Lembram do Sermão do Monte? Bem-aventurados são os limpos de coração.
puros de coração, como está escrito aqui em Timóteo, porque esses verão a Deus. O que é que Jesus está afirmando lá em Mateus 5, de que se o seu coração está sujo, a sua visão está turva. Você não está mais enxergando as coisas de Deus. Então é preciso que você mantenha o seu coração limpo. É preciso que você mantenha sempre o amor como ele deve estar. Versículo 5. Coração puro e a consciência e de boa consciência. O que seria boa consciência, irmãos? A ideia de que, biblicamente, você está procurando viver da forma como Deus quer que você viva. Isso é uma boa consciência. Não significa que somos perfeitos, mas é a ideia de que nós queremos ser perfeitos. Então, é como, por exemplo, eu quero chegar em um determinado lugar e então eu dobro numa rua e aí o Waze me avisa que eu estou na direção errada e que eu devo fazer o retorno e procurar, outra entrada. Eu vou ficar com raiva? Não, ele está me dando a informação certa. Eu entrei no lugar errado. Então é melhor mesmo fazer o retorno e procurar. Muito obrigado. E procurar voltar à direção correta. Então, a gente tem também essa tendência de não gostar de ser corrigido. Parece que ser corrigido nos diminui. Quando uma pessoa corrige a gente se sente, às vezes, menor do que a pessoa que nos corrige. Por quê? Porque somos orgulhosos. Somos, por natureza, orgulhosos. Quem é você para me corrigir? Eu sou seu irmão até, te amo. Eu estou vendo, por exemplo, eu estou de frente para o irmão Mateus. Então, o irmão Mateus está vendo o que está atrás de mim. Eu não estou. E eu estou vendo o que está atrás do irmão Mateus. Então, quem está mais apto a dizer que está atrás do irmão Mateus? Ele ou eu? Ele. Não, eu. E quem está mais apto a dizer o que está atrás de mim? Mateus. O fato dele me dizer determinados perigos que estão aqui vai me diminuir. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, de se achar muitas vezes melhor. Era o que estava acontecendo, por exemplo, com a igreja de Laodiceia. Não precisamos, e na verdade precisavam de tudo. Nem Jesus estava mais dentro dessa igreja, porque ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede da sua graça. Então devemos ter todo o cuidado para que a nossa postura não seja nessa direção de orgulho, soberbo, mas sejamos sempre pessoas ensináveis, pessoas aptas a aprender, com toda a humildade, bem consciente de que não sabemos quase nada. Então, se você só sabe alguma coisa, essa alguma coisa você sabe quase nada, se comparada com o todo. Então, deveríamos estar sempre humildes, procurando aprender a cada oportunidade que se nos concede. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de boa consciência. E de fé sem hipocrisia. O que é uma fé sem hipocrisia? A gente não precisa fingir uma fé que a gente não tem. Então, por exemplo, quer dizer que para cada vez que alguém falar uma coisa, eu preciso, aleluia! Preciso. Deus vai dizer aleluia. Você está sentindo vontade de dizer aleluia? Precisa dizer amém? Você concorda com o que está sendo? Sim, precisa mesmo. Então, tem que ser sem hipocrisia, não precisa ter fingimento. Uma das coisas que a gente percebe em determinados assentamentos evangélicos é como as pessoas fazem as coisas, mesmo sem saber. Então, você entra na igreja onde todo mundo, a cada frase que o pastor fala, diz aleluia, glória a Deus. A tendência é que todos os novos que entrem vão fazer a mesma coisa. Aí você pergunta para ele, e você está dizendo aleluia, glória a Deus, porque não sei, está todo mundo gritando, vou gritar também, vou ficar diferente aqui. O pessoal não vai gostar disso, Vai dizer que eu sou gelado. Então, não. A sua fé tem que ser sem hipocrisia, ou seja, não podemos ter nenhum tipo de fingimento no nosso meio. Paulo fala que o amor também é sem hipocrisia. Já lemos isso em Romanos, não foi? Na sexta-feira? Então, a fé sem hipocrisia. Não finja uma fé que você não tem. Tem humildade. Às vezes a pessoa chega para você e diz, sabe, lá em 1 Timóteo está escrito assim, irmão, que coisa forte. Aí você fala, não faz a mínima ideia do que eu vou dizer. Não não posso dizer que eu não entendo, porque senão o irmão vai dizer que eu estou estudando a Bíblia direito, vai fazer uma fofoca com o pastor.
O pastor vai virar para mim e dizer, você não estudou a Bíblia? Não, não vai acontecer isso, fique tranquilo. Mas a gente tem essa... E faz parte também até do orgulho. Né? Não, ô irmão, você não. Como foi esse negócio aí? Não, é porque aconteceu assim, e tem esse significado, que coisa linda. Pô, eu ensino aí, porque eu estou meio que boiando nisso. É assim que se aprende, mano. Então, a gente vai aprendendo a cada dia. Agora, se a gente não tem humildade, a gente acha que sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Infelizmente, essa é a grande maioria. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé. São 3 características que era necessário que a igreja tivesse de forma visível. Como você vê isso? Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, não tem como você não fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Como assim, pastor? Se você estiver fazendo o que é certo, dificilmente você vai fazer o que é errado. Se você não estiver fazendo o que é certo, dificilmente você não estará fazendo o que é errado. Por quê? Porque você sempre vai estar fazendo alguma coisa. Até quando você escolhe não fazer nada é alguma coisa. Você escolheu não fazer nada. Então, isso é uma escolha. Eu escolho não fazer nada. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Por isso que Paulo diz, desviando-se algumas pessoas destas coisas. As coisas que a gente deveria buscar constantemente. As coisas que a gente deveria estar crescendo em amor, crescendo na consciência boa, crescendo na fé. E a gente não faz isso. Então, o que é que vai acontecer? Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se. Eles perderam-se. A ideia de que agora ficaram perdidos de novo. Não, você não foi achado. É como uma ovelha que se afasta do rebanho. Ela está o quê? Perdida. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se. E perderam-se em quê? Em loquacidade frívola. O que significa essa expressão que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz em coisas absolutamente sem sentido. Eles se perdem em coisas absolutamente sem sentido. Né? É como uma pessoa que diz, não, eu não fui para a igreja hoje porque eu senti uma presença tão forte de Deus na cama e que eu senti que eu tinha que continuar lá, sabe? Estava o anjo Gabriel de um lado, o Miguel do outro, o negócio estava tão bom lá no meu quarto, eu falei, vou sair daqui para quê? Vai me encontrar com aqueles pecadores lá na igreja? Deixa eu ficar aqui melhor companhia. Ó Miguel, ó Gabriel. Cuidado, viu? Eu não sei se eram os dois que estavam lá, não. Podia até estar dizendo que o nome deles era esse, até porque o diabo é mentiroso, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, a gente se entrega à loquacidade frívola, a gente se entrega a coisas sem sentido. Quando a gente abre mão da verdade, a gente acredita em qualquer coisa, irmão, até em alienígena. Eu vejo as pessoas tendo dificuldade de acreditar na Bíblia por causa de dinossauro. É até risível, mas é risível para você e para mim, irmão. Não, porque depois que eu assisti Jurassic World, a gente sabe que dinossauro... A gente sabe, não fale por você. Não tem nada a ver com dinossauro. Dinossauro nunca me fez nada. Eu nunca fiz nada por ele. Então não tem nada a ver. Dinossauro não me salvou. Dinossauro não me ensinou nada. Então o que eu tenho a ver com os dinossauros? Nada, né? Ah, não, mas é porque existe vida inteligente em outro planeta. Não é possível. O universo é tão grande. É mesmo. Você está preocupado com isso? Existe vida inteligente em outro planeta. Não tem que ter vida inteligente aqui na Terra. Será que tem? Porque parece que não. Principalmente quando essa postura é adotada. Então, isso que é loquacidade frívola. Então, você não se apega à verdade, aí você se apega a qualquer bobagem. Né? Não vou passar debaixo da escada, afinal de contas, você sabe que não azar. Para quem? Para a escada? Ou se você não tiver cuidado, alguém deixar cair alguma coisa, realmente, você pode se machucar. Não fora isso, né? Não, fulano varreu meu pé, agora eu não vou casar. É sério. Às vezes é livramento, né? Então, cuidado, irmão, porque é uma tendência que a gente tem a acreditar em absurdos, né? Absurdos.
Eu vou carregar um trevo, na minha carteira nunca vai faltar dinheiro. Oh, Deus! Se fosse um básico assim, né? É como, por exemplo, carregar um pé de coelho dá sorte. Se deu sorte para o coelho, deu sorte para ele. Se desse, o pé dele não estava no seu chaveiro. Não deu sorte para o coelho, vai dar para você. Então, loquacidade frívola, a gente acredita em coisas sem sentido nenhum. Por quê? Porque abriu mão da verdade. Você abre mão da verdade, aí entra tudo. Tudo que você imaginar, né? É por isso que você vai ver que pessoas que não são cristãs, pessoas às vezes até que se dizem cristãs, mas não estão firmes, né, nos princípios bíblicos, elas acreditam em qualquer coisa. Então a pessoa diz que é evangélica e fala, não, mas é que essa semana eu encontrei com o meu avô. Falei, foi? Aonde? Foi, ele já morreu, mas ele sentou na sala comigo e disse, nossa, coisa bonita. Você é evangélico? Claro que eu sou, graças a Deus. E você acredita que seu avô voltou do mundo dos mortos, sentou aqui e bateu um papo com você? É isso? Não pode. É por isso que a gente fica se perguntando, será que existe vida inteligente na Terra? Porque a pessoa se dizendo cristã vai falar de reencarnação, falar de volta. Não, cabe ao homem morrer, sexo e juízo. Não volta não, tem nada que volta aqui não. Mas as pessoas têm essa tendência de acreditar em tudo. Então, não. E a gente não vai por aí sair brigando com ninguém de outro credo, mas a ideia é você tem que saber o que você acredita. Então, é importante que você tenha as suas convicções firmes. Esse é o problema. O problema não é sair por aí com... Até porque, normalmente, quem sai por aí combatendo a fé dos outros é porque não tem fé. Não tem convicção que seja de briga, né, para se autoafirmar. Se você tem suas convicções firmes, o que você crê, muitas vezes vai ser passado, vai ser influenciador do ambiente, mesmo se você falar na palavra. Se tiver a oportunidade, você vai falar também, mas as suas convicções muitas vezes vão gritar, mesmo quando você estiver em silêncio. Então, tenhamos cuidado. Versículo 6. Desfiando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei. Lembra-se que Paulo já tinha advertido na carta que ele escreve aos Coríntios que Satanás se disfarça. E a gente não tem que se admirar disso. E muito menos que ele também faz com que os seus mestres, seus falsos mestres, se disfarcem de ministros de justiça. Então, as pessoas que são enganadoras, normalmente elas terão uma aparência de verdadeira mais do que de verdadeiros. Porque aquele que está fazendo o que é certo, ele não precisa se preocupar com a aparência, tanto quanto aquele que está fazendo o que é errado. Então, é como, por exemplo, um ladrão que vai assaltar a joalheria, ele precisa parecer que não vai assaltar a joalheria. Ele precisa ter a aparência de alguém rico que nunca assaltaria a joalheria para não ter desconfiança. Mas se de repente você vai lá comprar aliança de noivado, você não precisa se preocupar com a aparência, você tem que levar o dinheiro para poder comprar lá a aliança, né? Então, as pessoas que tendem a querer enganar, elas se preocupam muito mais com a aparência do que propriamente dito com a essência, né? É por isso que eles parecem ser mais, não são. Aqui, pretendendo passar por mestres da lei. É como, por exemplo, muitas pessoas talvez vão dizer que eu sou menos espiritual porque uma parte do meu braço está mostra. Não, uma parte do meu braço está mostra, porque eu estou derretendo embaixo da blusa. Imagina se eu tivesse de blusa de tudo fechado ali, né? Eu acho que daqui no final do culto eu já tinha passado mal de desidratação. Então a gente não precisa aparentar essa espiritualidade falsa. Devemos tomar muito cuidado com o formalismo sem sentido, né? Então, se a gente estivesse pregando no Canadá, onde provavelmente está fazendo 20 graus abaixo de zero, eu não estava só de terno, né? Eu estava com um monte de roupa. Mas a gente não está no Canadá, a gente está em Salvador, num dos verões mais quentes, né, dos últimos anos. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de formalismo ridículo, que é comum nos nossos dias.
diga-se de passagem. Quantas pessoas vocês viram passando de terno e gravata nesse trabalho cheio? Né? Tenha certeza absoluta que essas pessoas olhando para vocês, imaginando que vocês são cristãos, acham que vocês são cristãos de segunda categoria. Por quê? Porque se fossem de primeira categoria, davam como elas. Então, é esse tipo de formalismo que o Paulo está condenando aqui. Essas pessoas pretendem passar por mestres da lei. Elas não sabem de nada, mas acham que sabem de tudo. Encontrei uma pessoa uma vez, há anos atrás, se dizia pastor. Triste essa história. E aí ele olhou para mim e disse: é que você sabe, quando o olho vem, o olho entra, o olho lava. Não, eu entendi o que o senhor quis dizer. Não, o senhor não entendeu o que eu estou falando aqui de forma espiritual. Meu irmão, não é assim. Se você for espiritual, você tem que falar comigo de uma forma que eu compreendo o que você está falando. Então, não procure essa direção. Não queira aparentar uma coisa que você não é. Não, porque quem é espiritual entende o que eu falo. Entende o quê? Que o óleo é óleo? Você não está me dizendo nada. O óleo é óleo, eu sei. A água é água, o fogo é fogo, né? A rocha é rocha. É isso que você quer dizer? Não, mas isso eu aprendo na sala de aula, né? Na escola. Então, cuidado, porque as pessoas querem aparentar esse tipo de espiritualidade, eles querem avocar para si, né? Essa ideia de... Né? Hoje em dia, qualquer pessoa diz que é pastor, qualquer pessoa diz que é apóstolo. Você chega num bairro, às vezes humilde, tem 50 apóstolos. Fala, rapaz, mas nem no século I só tinha 12. E você chega em qualquer bairro, aí tem 50. Eu estou atrás de apóstolo. Não, um ali, outro ali. Tem uns 17 só nessa rua. O negócio tá bom aqui, né? Aí você sempre vai conversar com aquele apóstolo, ele não sabe nem que 2 de Timóteo, 1 de Timóteo são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Né? Não é possível uma pessoa desse apóstolo. Né? Não é porque não é assim que Deus age. É bom. Deus age bom. O obreiro aprovado, qual é a característica? A única característica? Ele manuseia bem. Não só erra quem quer. Você chega em determinados lugares, você vê que não é o ensino bíblico da luz, mas uma ideia falsa de que espiritualidade tem muito mais a ver com sinais do que com a verdade. Pretenderam passar por mestres da lei. E aí o que Paulo vai dizer? Não compreendendo. Eles não compreendem. Todavia, nem o que dizem. Mas eles não compreendem nem o que dizem. Irmãos, eu tive já experiências assustadoras. Um pastor que era pastor há 25 anos. Nessa época eu era pastor há 5. Ele chegou para mim, e eu conversando com ele na sala pastoral, lá na Copa do Rio. Aí ele dizendo, né, porque... Tinha um ladrão da cruz que era bom, o outro era ruim. E eu falei, você sabe que os dois falaram mal de Jesus, né? E um foi regenerado lá e mudou a concepção, a visão de... Não sei disso. Você não sabe. Você não sabe que os dois começaram falando da mesma forma, mal contra Jesus. Mas isso está claro no Evangelho. Está escrito, inclusive, que os dois falavam dele. Não, mas isso é uma questão de ponto de vista. Mas está escrito na Bíblia. É como essa questão de a pessoa dizer, eu acredito em pastoras. Como você acredita em algo que está na Bíblia? O contrário. Está o contrário lá na Bíblia. Eu não permito. Não, mas isso é uma questão de ponto de vista. Não, irmão, está escrito. Ponto de vista, irmão, é você dizer, eu não sei com quem, né, Caim casou. Eu também não sei. A mulher é dele. Ele que tem que saber, né? Então, mas será que foi? Eu não sei, né? A gente não sabe realmente. Mas que não permite que a mulher ensine, todo mundo deveria saber. Está escrito de forma clara. Não é uma questão de, eu acho que não é. Você acha que então por que você acredita que Jesus morreu por seus pecados? Você podia não achar que isso é assim. Na mesma Bíblia que está escrito uma coisa, está escrita outra. Então, é impressionante como, já dizia, né?
Agostinho, se eu não me engano, se você escolhe no que acreditar, no que quer acreditar no Evangelho, não é mais no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. E essa realidade, Agostinho disse isso no século IV, mas veja, a gente está no século XXI. Isso é ainda mais visível no meio da igreja. As pessoas decidem no que querem acreditar. Não pode, a gente tem a Bíblia. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Não é lâmpada para os pés, não é a luz que ilumina o nosso caminho, não é a palavra de Deus que nos torna apto a toda boa obra. Então, o que é que está faltando? Então devemos ter cuidado. Pois é isso que Paulo está combatendo aqui, já no começo da carta. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Eles não sabem o que dizem. Já viu o pessoal que diz tchá, 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 amém? Não entendi tchá, 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 não falo essa linguagem. Eu não falo nem baleês. Alguém assistiu Procurando Nemo? Não, eu não falo nem baleês. Quem dirá tchá, tchá, tchá? Né? Então não sei. Eu falo malmente o português. Quer se comunicar comigo e fale em português, eu vou tentar compreender. Mas fora isso, não tem como eu concordar com algo que eu não compreendo. E você também não. Você está falando tchá, 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 porque você não sabe o que fala. Senão você fala. Não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles afirmam, né? Irmão, se não for verdade que eu morra, rapaz, chega um tremo. As pessoas, elas desafiam a Deus o tempo todo. Extremamente preocupante, né? A ousadia que os falsos têm e que muitas vezes falta em nós. Por isso que nós vamos ver os irmãos orando lá no livro de Atos, que o Senhor nos concede espírito de ousadia, para que a gente possa pregar, né? Com toda ênfase, com contundência que o Evangelho merece ser pregado. Então, Paulo continua aqui no capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, e esse é o combate. Como a gente combate a mentira? Com a verdade. Então, a gente não combate a mentira com a mentira, a gente combate a mentira com a verdade. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então, por exemplo, a pessoa que não está querendo matar ninguém, tem problema com não matarás? Mas se você está com vontade de matar meio mundo de gente, aí tem problema, né? Porque se ele ficar lá, se eu matar, o negócio vai ficar ruim para o meu lado se descobrir, né? Então, a lei é feita para os transgressores. Imagine que você é uma pessoa que obedece às leis de trânsito. A gente olha para cá, o mundo dá vontade de obedecer às leis de trânsito, né? Então, você respeita o semáforo, você respeita os limites de velocidade de cada via, as placas. Você tem que se preocupar em ser multado? Agora, se você está no corre, não está nem aí sinaleiro, o seu negócio é o horário que você tem que cumprir, passa no sinal vermelho. Rapaz, absurdo, sinal vermelho, vamos tomar uma multa. Não vai tomar, né? Porque, né? Você desrespeitou a lei. E quantos acidentes acontecem por causa disso? Quantas pessoas morrem porque outros não respeitam a lei? A gente vê acidentes de trânsito e morte todo dia por meio de acidentes de trânsito. Então temos que tomar muito cuidado. A lei é justa. A lei não é feita para quem busca viver corretamente, mas para transgressores e rebeldes. Então, quem tende a falar errado é como a pessoa dizer assim: eu acho que não tem nada a ver essa questão de ir para domingo para a igreja. Por que será que não? Porque eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Eu não vou adorar a Deus no inferno, né? Provavelmente é para lá que você vai. Então, é para essas pessoas que ele está dizendo aqui que está lá estipulado, que existe um dia para adorar a Deus, existe um momento para adorar a Deus, existe forma para adorar a Deus. Por quê? Porque aqueles que querem fazer isso de verdade, eles não precisam de repreensão.
Eles estão extremamente desejosos de obedecer a Deus. Tendo em vista de que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Irreverentes. O que é uma pessoa irreverente? É uma pessoa que não tem reverência. Então, não se comporta de acordo com a exigência do local que está. Irreverentes e pecadores. Ímpios. Olha, Paulo não aleveia. Né? A gente tem uma tendência a querer aliviar, quando nós deveríamos, na verdade, sermos bíblicos. Eu não falo nem ser errado, então vamos ser bíblicos. Se a Bíblia está falando tão fortemente dessas coisas, por que eu vou diminuir? Por que eu vou diminuir a força com que a Bíblia está falando dessas coisas? Porque alguns vão se magoar? Que se magoam. E quem sabe, né, o choro do arrependimento dê lugar à alegria da salvação. Homicidas, versículo 10, impuros. O quê? Impuros. A ideia de pureza tem sempre conotação com intimidade. A prática indevida, né, da intimidade. Sodomitas. Sodomitas aqui já era uma expressão que ligava a questão do homossexualismo, que já era praticado naquela época de forma também aberta, e que não era, nunca foi permitido por Deus. Raptores de homens, né? Pessoas que sequestram os outros. E a ideia de sequestrar os outros não é como o sequestro que a gente conhece aqui, né? Mas a ideia de sequestrar pessoas por meio das suas ideias. Então você traz pessoas para o seu lado. Imagine, por exemplo, essas pessoas, essas crianças que se envolvem no tráfico de drogas. Por quê? 13 anos, 12 anos, 14 anos. Por quê? Porque elas são tentadas com aquele traficante de 17 anos que ganha mais dinheiro do que todo mundo, né? Eu vou ficar trabalhando o mês inteiro, eu não vou ganhar nada, eu tenho 14 anos, vou ficar sem ganhar nada aqui, indo para a escola. Quando tem gente aí com 17 que já está com carro, já está com isso, já está fazendo um monte de coisa. Então, isso é raptar as pessoas. Olha o perigo da má influência. Né? A má influência. E aí é quando a gente também tem que trazer para nós a responsabilidade de sermos boa influência. Coragem para sermos bons exemplos aonde estivermos. Não, tem um mau exemplo aqui dali, mas assim, tem pessoas também que estão procurando fazer o que é correto, olha para elas. Porque a ideia parece que tem um monte de gente fazendo coisa errada e ninguém está fazendo o que é certo. Não tem gente fazendo. Realmente são poucas pessoas. Mas existem, e que existam mais, principalmente no meio da gente. Se dizemos que somos luz, temos que brilhar. E se a luz que é em nós for em trevas, não dessas trevas serão. Então a ideia é que mentirosos. É claro que eles vão mentir. É claro que eles vão falar a mesma coisa que aprenderam com a serpente. Você acha que a serpente não sabia que Deus iria trazer juízo para Adão e Eva? A própria serpente já tinha sofrido juízo de Deus, sido expulso do céu, junto com os anjos rebeldes. Mas ele vai lá e fala, né, com toda ousadia: certamente não morrereis, Eva, nem Adão. Vocês não vão morrer, vocês vão ser como deuses. Vocês vão ser como deuses, vocês se tornarão deuses. Adão e Eva acreditaram na mentira. É uma tendência nossa a dar ouvidos àquilo que não é verdadeiro e a fechar os ouvidos àquilo que é verdadeiro. Mentirosos, perjuros. O que é uma pessoa que faz perjuro? É uma pessoa que jura falsamente. Então eles não têm nenhum problema de jurar falsamente. E para tudo quanto se opõe, então eles fazem tudo isso simplesmente para se opor a essa doutrina. Eu juro para você que no final Deus vai salvar todo mundo, independente de você ser crente ou não. É sério. É claro, você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai criar um ser humano para depois jogar ele no inferno? Não, mas Deus é amor. Ele não vai criar uma pessoa tão legal quanto você, e só porque você teve dois errinhos, imagina.
Então, cuidado. Versículo 11. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui o quê? Encarregado. Essa responsabilidade, irmãos, não é só de Paulo, a gente deveria ter também. A gente deveria se sentir encarregado dessa obra. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a gente deveria, né, chamar mais a responsabilidade para nós mesmos. Né? Não no sentido de olhar para o irmão, conte comigo. Tudo bem, faça isso, mas olhe para Deus, conte comigo, Senhor. Não foi isso que o profeta Isaías fez? Ó, para quem eu vou enviar? O Senhor envia a mim, Senhor. Então, essa atitude corajosa e ao mesmo tempo sábia. Porque não tem coisa melhor no universo do que você ser um servo de Deus, irmãos. Não existe melhor tarefa. Inclusive, esse é o propósito da nossa existência. É a forma mais fácil de ser feliz, servir a Deus. Por isso que tão poucas pessoas são felizes, de fato, né? Versículo 12. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Então, se você está forte hoje, pastor, eu nunca vou estar forte, deveria, viu? Não, mas é a minha fraqueza que opera o poder de Deus. Pois é, mas assim, você deveria estar forte. Fraqueza fala das nossas limitações e não propriamente do fato da gente não se fortalecer no Senhor. Mas quando Paulo fala aqui, sou grato ao que me fortaleceu, ele está dizendo também que mesmo quando você se esforça, mesmo quando você, né, se entrega plenamente como deveria ao Evangelho, é graças a Deus. Então, você deveria ser grato e não orgulhoso. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, Paulo não está enchendo linguiça, irmãos. Quando ele fala nosso Senhor, ele está dizendo aquele que manda em nós. Então, Cristo é o nosso Senhor. É preciso que a gente tenha em nós a ideia do senhorio de Cristo, né? Parece que para a grande maioria dos evangélicos, Cristo se tornou agora o elo conselheiro. Então, assim, eu decido o que quero fazer na minha vida, eu estou nem aí para o que a Bíblia diz, nem para o que Cristo pensa. Mas, assim, quando eu estou diante de uma decisão difícil, que tem alguma complexidade, que talvez possa acarretar um dano para mim, se eu escolher alguma coisa errada, lá na frente pode trazer um dano para mim, então eu vou pedir conselhos a Deus para eu fazer a escolha certa. Não, isso não é ter Cristo como Senhor. Ter Cristo como Senhor é, Senhor, eu tenho que sair agora. Senhor, eu tenho que falar com essa pessoa. Senhor, eu tenho que me afastar. Senhor, é para eu dormir agora. É para tudo. Nós não somos mais nossos donos, nós somos comprados. E nós deveríamos achar o máximo nisso. Eu acho tão interessante, irmãos, né? Quando você estuda um pouco de filosofia, não que vocês precisem para entender a Bíblia, a Bíblia ensina a própria Bíblia, mas quando a gente estuda um pouco de filosofia, você conhece pessoas que eram extremamente agressivas à Bíblia, como um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre. E ele, né, ele era uma pessoa extremamente ateu, contrário a qualquer tipo de credo. Mas Jean-Paul Sartre é uma pessoa que definiu um significado filosófico de angústia. Ele diz que a angústia vem porque o ser humano tem o poder de escolher, né, qualquer coisa, então fica angustiado, porque ele não sabe quais são as consequências da escolha que ele vai fazer. Isso é um ateu. Então, olha que coisa boa você escolher as coisas. Você vai ficar angustiado. Aí a gente tem um Deus que é o nosso pastor, que está para nos guiar. E eu vou achar isso ruim. Ele está querendo tirar a angústia de mim e eu vou querer viver angustiado. Não, Senhor, eu desangustio agora mesmo. Pode fazer as escolhas. Eu sei. É difícil, irmão, às vezes. O Senhor vai dizer para a gente fazer coisas que a gente não quer. Mas a gente sabe que é o quê? Que são boas. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Quando o Senhor diz, não faça isso, por mais que a gente fica...
né? A gente sabe que ele está tirando a gente de um problema imenso. Talvez se a gente fizesse aquilo, as consequências seriam catastróficas, talvez até mortais. Isso é o que um cristão sabe. Mas um não cristão, um falso crente, não vai pensar dessa maneira. Né? A vida é minha, eu faço o que eu querer. Parece as crianças mimadas, né? Eu faço o que eu querer, ninguém manda ninguém. Meu nariz é meu. Né? Tá bom. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Ele me considerou. Por isso não adianta você ficar dizendo que você é fiel. Eu quero que Cristo diga se você é fiel. Né? E a ideia de fidelidade fala a ideia de manter um compromisso. Então, o que é um marido fiel? É um marido que não trai a sua esposa. O que é uma esposa fiel? Uma esposa que não trai o seu marido. Então, o que é um crente fiel? É um crente que não trai a Deus. É um crente que não trai a Cristo. Então, Paulo nunca traiu o Senhor. Me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu acho interessante, irmãos, que as pessoas às vezes querem fazer parte do ministério, mas a ideia para alguns, pelo menos em grande parte hoje em dia, é que meio que o ministério é uma forma de você se autopromover. E as pessoas não estão dispostas às perdas que acontecem quando você escolhe viver uma vida de submissão plena a Deus através do serviço cristão. Bom, as pessoas às vezes não têm o chamado de ser pastor, né? Gosta de sofrer? Não, sofrimento não é comigo. Então acho que esse chamado não é para você. Né? Porque se o líder passa mais do que qualquer um, designando-me para o ministério. E não é ruim. Então, às vezes a pessoa, né, a maioria acha bom, né, quando vê o pastor sofrendo. Mas tem gente que às vezes fica assim, meio empenhinha no pastor. Não fui eu não, irmão, é graça. A minha vida não é melhor que a de ninguém e também não é pior. Né? É a mesma vida de todos os cristãos. A nossa diferença não é essencial, é funcional. Eu recebi essa função da parte de Deus e Ele me concedeu também graça para que eu desempenhe a minha função, assim como vocês receberam também funções da parte de Deus, embora ainda alguns não exerçam. Sou grato, versículo 13, a mim que noutro tempo era... Você viu que Paulo não tem vergonha de falar do passado dele? Eu acho interessante que tem gente que parece que nasceu na igreja. Aí você olha para a pessoa assim e fala, rapaz, você não nasceu na igreja não. Né? Então, principalmente quando a gente começa a se colocar nessa posição de julgar todo mundo. Né? Nem parece que a gente foi quem era. Ó, foi quem era, já na esperança de que você não é mais. Então, cuidado. Porque se você é crente, Jesus te salvou em algum momento na sua vida. Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, mas eu nunca fiz... Talvez você não tenha feito um mal tão externo quanto alguns, mas internamente você é tão perverso quanto pior. Então, não se acha melhor porque você não roubou e não matou. Você não fez isso porque teve oportunidade. Você não fez isso porque Deus não permitiu. Porque inclinação para fazer coisas abomináveis, todos já nascemos com ela. Impressionante, eu estava vendo uma vez, espécie de um livro, tem um professor de história que começa a dar a qualidade de 3 líderes de governo, né? Aí ele fala de um que fumava charuto todo dia, bebia, sofria disso, sofria daquilo. Você votaria nesse? Ela fala, não. Ah, tem esse aqui que traía a esposa, que fazia não sei o quê. Você votaria nele? Você votaria? Não, também não. Aí fala, não, tem um que era muito certinho, gostava de pintar o quadro, herói de guerra, né? Era uma pessoa extremamente calma e aí vai dizendo as qualidades dessa pessoa. A gente votaria nesse. Pois é, vocês acabaram de eleger Hitler. E vocês deixaram de eleger Kennedy e Churchill, que foram, né, grandes expoentes na sua época. Então veja como a gente vai ver
Como a gente, né, olha somente um aspecto e aí a gente toma aquela decisão sem ver o cenário completo. Olha o perigo, né? Por isso Paulo está dizendo aqui, cuidado, saiba que você é. Cuidado quando você começa a falar, é impressionante, você vê algumas pessoas falando algumas coisas assim de outras pessoas que às vezes não são crentes, parece que a pessoa nunca esteve naquele lugar. Irmão, vou dizer uma coisa para você, quando eu era mais novo, eu odiava crente. Mas assim, não era modo normal não. Se eu visse alguém levantando a mão, já me agoniava aquilo ali, sabe? Pensar em evangelho era um negócio meio assim, que me trazia, né, um sentimento ruim, né? Então, eu compreendo. Aí tem gente que diz, não, eu sempre gostei. O problema é seu, né? Se você é essa pessoa tão boa, eu não acredito não. Até porque uma pessoa que diz, eu sempre gostei disso, nem sabe o que é que gostava. Porque dizer que gostava do evangelho antes de ser regenerado, é como um cego dizer, eu sempre achei o Porto da Barra lindo, mesmo sem enxergar. Mas você nunca viu. Aí você faz uma cirurgia e consegue enxergar. Ah, o Porto da Barra é lindo, que imagem linda, esplêndida. Mas eu sempre achei ele bonito. Mas como você achou ele bonito? Você era cego. Então quando a pessoa diz, eu sempre não entendeu nada. É isso que me preocupa às vezes. Quando você ouve de pessoas que se dizem evangélicas e falam disso, não, porque antes eu já... Mas antes? Não, aqui por mais gente boa que você tenha sido antes, você não chegaria no chulé de Nicodemos. E Jesus diz o que para Nicodemos? Vamos dar uma apertada de parafuso? Não, tem que nascer de novo. Então, não vá nessa direção. Não, a direção é humildade. Não sabia nada. Eu era o pior de todos. Aí a pessoa diz, você não é tão ruim assim não, porque você não me conhece. Olha, quando você é um crente de verdade, as pessoas ficam até com medo de andar com você. Porque às vezes a pessoa diz assim, você parece uma pessoa tão boa, mas só parece. Se souber o que tem aqui, eu não vou nem andar com essa pessoa. Você viu que ele disse que fez um monte de coisa feia? E quem aqui não fez? Só que tem muita gente aqui não, aqui só tem gente praticamente angelical. Mas tem muita gente que fica se disfarçando de, né? Não, quando uma pessoa pisa no meu pé, e de preferência se ela estiver encravada, eu penso em anjinhos tocando harpa. Não é isso? É porque eu sou assim, sabe? Cristo mudou o meu coração. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Então, não. A Bíblia vai dizer que a carne e o espírito estão em constante luta. Então, a gente está falando do apóstolo Paulo, e olha como ele fala de si mesmo. E aí a gente vê um monte de gente arrotando espiritualidade. Não, minha mãe fala que desde a barriga eu já falava, aleluia, glória a Deus. Tá bom. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, versículo 12, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, destinando-me para o ministério, a fim de que, noutro tempo, a mim, que em outro tempo eu era blasfemo. Então, um cristão verdadeiro, irmãos, ele precisa ter essa consciência de quem ele era e quem ele é hoje. Porque se ele não sabe disso, provavelmente ele não é regenerado. Né? Não é regenerado, porque esse dia sempre fica registrado. Né? Você precisa saber, mas você sabe quando foi que você mudou. E perseguidor, e insolente. Mas Paulo, você fez tudo isso. Isso aqui é só uma parte. Mas obtive misericórdia. Você sabe, você vê o que motiva Paulo a escrever, por exemplo, em Coríntios. Eu faço de tudo para com todos, para se possível, porque ele sabia. Então, quando ele chega num lugar, como em Listra, se eu não me engano, em Derbe, e ele é apedrejado, ele sabe que se ele não fosse crente, ele faria o mesmo. Ele dava o voto dele contra. O que foi que aconteceu no martírio de Estevão? Estevão morreu como? Apedrejado. Quem foi que segurou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão? Saulo de Tarso, nosso Paulo, apóstolo. Então ele sabe o que é estar do outro lado. Por isso ele não sai por aí desejando o machado da matança. Ele ora por aqueles que tratam ele mal. Não foi o que Jesus falou?
Ame os que te odeiam, ore, porque senão você seria um perseguidor, em vez de ser um perseguido. Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância. Ignorância, irmãos, não é grosseria. Ignorância é falta de conhecimento. Então eu fiz isso porque eu não tinha o conhecimento verdadeiro, mas ele achava que tinha. Paulo tinha naquela época, talvez, algo que hoje seria o equivalente a um doutorado em teologia. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais sábios do judaísmo da época. Mas eu fiz na ignorância, na incredulidade. Mas qual incredulidade? Paulo fazia aquilo acreditando que agradava em Deus. Pô, irmão, fé não é acreditar em qualquer coisa. Fé é acreditar no que é sério. Então você encontra um monte de gente que diz que tem fé. Mas não é fé. Fé é acreditar na verdade. Mas se você acredita em coisas que não são a verdade, você não tem fé, você é incrédulo. Pelo menos é assim que a Bíblia te rotularia. Você é incrédulo. Não, mas eu acredito nisso e nisso. Tudo bem. Isso a Bíblia chama de incredulidade. Porque a fé é você acreditar nas promessas de Deus. Fé é você acreditar que Deus existe, é galardoador de todos e o rosto. Isso é fé, segundo o padrão bíblico. Eu conheço uma pessoa com uma senhora de fé. Ela reza para Maria todo dia. Não, é incrédula. Infelizmente. Minha mãe é assim. Estou falando da ninguém, falando da minha família. Minha mãe é assim. Então aqui, ele diz, transbordou, versículo 14. Porém, a graça de nosso Senhor transbordou. O que é transbordar? É ir além das expectativas. Então você tem expectativa que encha, mas vai mais do que encher. O que é que acontece? Transborda. Então é isso que Jesus faz. Ele dá sempre mais do que precisamos. Por isso que é uma ingratidão imensa da gente quando a gente se queixa. Quando a gente reclama da falta de alguma coisa, porque Deus nem nos dá o que a gente precisa. Ele dá sempre mais. E a gente deixa de se queixar? Não. Triste. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Por isso, quem ama tem que estar em Cristo Jesus. É impossível você amar se você não está em Cristo Jesus. Versículo 15, essa frase é tão famosa, né? Você vê, hoje não mais, mas na época que eu me converti, há 15 anos atrás, era muito comum você ver adesivos em carros com essa frase. Eu mesmo tinha um. Fiel é a palavra, mas só ia daqui. E digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior que eu conheço. Esse é o significado dessa expressão, eu sou o principal. Então Paulo está dizendo aqui, o maior pecador que eu já vi com esses olhos, fui eu. Mas Paulo, você conheceu tanta gente ruim. Mas eu não conhecia eles tão bem quanto eu me conheço. Então eu posso falar da minha maldade, e é a maior que eu conheço. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Veja, toda aceitação. A ideia é, por que você se opõe? Por que você tem dificuldade de acreditar na eleição? Por que você tem dificuldade de acreditar na regeneração? Por que você tem dificuldade de acreditar na soberania de Deus? Por quê? Se são coisas que nos beneficiam tanto. Só por orgulho. Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar. E quando Paulo fala isso, depende da anuência do pecador. Querem salvar você, quer que eu te salve? Ou querem salvar você, quer que eu te salve? É assim que Jesus salva? Perguntando a nossa opinião antes. E por que o pessoal sai por aí mandando a gente levantar a mão e aceitar? Mas se não levantar a mão e aceitar, como é que a gente vai saber que a pessoa virou crente? Pelo depois do culto. Depois do culto. Depois de uma semana, depois de um mês. Aquele que diz estar em Cristo
necessariamente quem está enganou. É assim necessário se a pessoa se converter. Versículo 16, já concluindo, irmãos. Mas por essa mesma razão me foi concedida o que, irmãos? Misericórdia. O Senhor concedeu misericórdia a Paulo. Ele não retribuiu a Paulo aquilo que Paulo merecia, pelo contrário. Para que em mim, o maior de todos os pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Então Paulo entendia que ele havia se tornado um exemplo. Então Paulo dizia, olhe para mim. Se você soubesse quem eu era, você fugiria de mim. Mas Cristo fez de mim servo. Imagina o que ele pode fazer de você. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que fazem pesquisas acerca do meu passado e não glorificam a Deus. Ficam desconfiadas da minha conversão. É meio estranho isso. Porque você conhece, se você soubesse quem eu era, você estava aqui dando glória a Deus e o zoinho revirando assim, né? Porque, rapaz, fez isso com esse camarada. Não acredito, não. Essa pessoa já, pastor, está aceitando fazer o que estão fazendo com ela. Assim, de cara limpa, não jogou ninguém da janela. É sério? Então, mas em vez disso, as pessoas ficam o quê? Desconfiadas. E por que ficam desconfiadas? Porque não acreditam no poder de Deus de transformar a vida. E Paulo está dizendo aqui, ele manifestou através de mim a sua completa longanimidade. E servisse eu de modelo, e servisse eu, é o que as pessoas não querem. É como uma pessoa que diz, né? Não olhe para mim. Quantas pessoas eu ouço isso na igreja? Às vezes a maioria de vocês não fala mais do que eu já repreendi. Mas eu já ouvi tanto na igreja, não olhe para mim, olhe para Cristo. Isso é o mínimo do hipócrita. E é como a pessoa fala da importância de frequentar o culto. Cadê a pessoa hoje domingo de manhã? Cadê? Não, é porque eu tive que levar o cachorro para tosar, que tem que ser domingo de manhã. Mas é porque o pintor foi pintar minha casa e tinha que ser domingo de manhã. Só podia domingo de manhã, e sua casa não podia ficar sem pintar. Se deixasse de pintar, ia cair a parede. Então são esse tipo de coisa que você fica pensando, será que de fato o evangelho é importante para essa pessoa? Será que Cristo está em primeiro lugar? É isso. Por quê? Cadê o poder? O que tem custado ser crente para as pessoas? Eu tenho visto, irmãos, eu falo isso com preocupação, as pessoas querendo fazer algo na igreja muito mais por uma consciência culpada do que por amor cristão. Não é assim que a coisa funciona. Não é? A gente tem amor para com Cristo, uns para com os outros, então a gente demonstra esse tipo de amor, servindo a Cristo, servindo uns aos outros aqui e lá fora, através do evangelismo. E não fazendo coisas simplesmente para poder ver se atenua, né, a culpa que sentimos por não fazer nada. Eu não faço nada, então vou trazer um feijoada para seu Edson. Cuidado, porque às vezes você pode até fazer mal com o bichinho. Eu não faço nada, eu acho que eu vou trazer um perfume para perfumar o banheiro da igreja. Cuidado, porque tem irmão e irmã que tem alergia pisciando. Né? Então as pessoas se sentem culpadas e aí tem a necessidade de fazer alguma coisa para aliviar a culpa que elas sentem. Se você fosse espírita, até funcionaria, mas a gente é cristão. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir. A única forma de você ter a sua culpa, de alguma forma, né, vencida, o sentimento de culpa, é através da confissão da mudança. Todo aquele que confessa e deixa. Mas o fato de você achar que você está fazendo coisas erradas e porque você supostamente fez uma coisa que você acha que é boa e aí elas vão meio que se equivaler, então era melhor você estar na reunião espírita, ou não. Que o que você chama de obras de justiça, o Senhor chama de trapos imundos. Não, eu estou fazendo umas coisas assim, sabe? Não sei, eu não sei não. Você não está vindo nem para os cultos? Mas nem o básico. O básico. Aí você quer fazer o quê?
É como uma pessoa que quer ensinar o outro a aprender a ler, mas ela mesma não sabe. Sim, mas era bom você aprender antes, né? E aí depois ensinar. Que coisa bonita querer ensinar os outros, maravilha, mas antes de aprender. Então Paulo está falando, cuidado. A sua completa unanimidade, aqui no versículo 16, a gente já vai ser daqui a alguns instantes. Quantos hão de crer nele para a vida eterna? Então Paulo havia se tornado esse exemplo. Nesse sentido que eu te falei, quando uma pessoa dizia, mas eu sou tão ruim, porque isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça. Então, quando você ouve o Evangelho e o Espírito Santo de Deus vivifica o Evangelho no coração do pecador, não precisa o pregador convidar você. Você mesmo que grita. O que preciso fazer para ser salvo? Paulo diz, eu me tornei esse exemplo. Então, quando uma pessoa vem, mas eu fui um bruxo, mas eu fiz isso, mas eu sacrificava crianças no culto de Deus falso tal. Eu sei, eu fiz coisas também horríveis. E olha o que Deus fez na minha vida. Pode fazer na sua também. Então, é isso que Paulo está falando aqui. É por isso que é incompreensível quando muitas pessoas tentam, né, meio que varrer o passado delas para debaixo do tapete, para colocar uma cara assim de que não, sempre fui bom, sempre fui correto dele, já saí da barriga dizendo por favor, obrigado, bom dia, né? Sempre fui uma pessoa muito correta. Não, a gente nunca foi essa pessoa. Né? É importante que a gente demonstre isso, o poder que Cristo tem de transformar vidas. Então, quanto mais a gente evidencia isso, mais Cristo é glorificado. É isso que Paulo está mostrando. Versículo 17. Eu já vou preparar aqui a mesa da ceia, que a gente já vai cear. Versículo 17. Assim ao Rei eterno. Ao Rei eterno. Então, ele é eterno. Ele não deixou de existir. Imortal. Ele é imortal. Ele não morreu. Não pode morrer. Invisível. Eu acho interessante quando a pessoa diz, não, eu sentei hoje de manhã, Cristo sentou do outro lado da cama, assim, bateu um papo, ele tem um cafuné na minha cabeça. Eu tenho dificuldade, né, de acreditar nisso, porque ele é invisível. Ele é invisível. A nossa percepção dele é espiritual, não física. Essa percepção física a gente vai sentir quando? Dos céus. Quando conhecermos como somos conhecidos por ele, como está escrito em 1 Coríntios. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Ele é o Deus único. Ah, vocês se acham, né? Quer dizer que só o Deus de vocês é verdadeiro? É. Você se acha? Não, eu tenho certeza. E se eu não tiver certeza, eu não sou crente. Eu tenho que ter plena convicção do que eu estou falando. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu não vou sair por aí denegrindo o seu credo. Mas, assim, em relação ao meu, eu não tenho dúvida. Eu quero que isso fique claro para vocês, porque a gente tem visto um testemunho tão feio dos evangélicos. Ficam tentando diminuir os não evangélicos, tentando sair por aí brigando com pessoas de outras denominações, seitas e pensamentos. Não é a nossa missão, irmãos. Não é a nossa missão. A nossa missão não é demonstrar superioridade sobre ninguém. Pelo contrário, somos um exemplo de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com humildade. Então a gente vê um clima, né, de guerra. Não a guerra que deveria contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, mas uma guerra de pessoas contra pessoas que só satisfazem o diabo. Então cuidado. É o nosso Deus único. E quem tem que saber isso? Você. A gente vai propagar a verdade que a gente crê. Mas a gente não vai impor essa verdade a ninguém, porque a verdade não pode ser imposta. A verdade tem que ser recebida. Então, por exemplo, olha o que a Igreja Católica fez na Idade Média, irmãos, de atrocidade.
Será que o movimento evangélico quer andar nessa direção? Então temos que ter cuidado com o que falamos e falamos, para que a gente não acabe fazendo coisas piores que os ímpios, achando que somos crentes. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu quero concluir, irmãos, aqui, juntamente com o capítulo 1. Então, hoje a gente vai concluir nessa partezinha final aqui, no capítulo 1. Se Deus permitir, vamos continuar amanhã daqui. E já com uma preparação para a ceia. O apóstolo Paulo vai falar aqui do bom combate. Então, eu quero te alertar. Você vai ceiar. Amém? Amém. Você que vai cear, glória a Deus pela sua vida. Mas assim, de que exército você faz parte? Porque a ceia é para quem faz parte do exército de Cristo. Se você foi daquele grupo de Gideão que pegou atestado de covardia e voltou, a ceia não é para você não. Mas eu faço parte do povo de Deus. Vai não, você é covarde. Você admitiu que é covarde, pegou até o atestado, voltou já para casa. Então, a ceia é esse estímulo ao bom combate. É você olhando e dizendo, não, Cristo Jesus deu a sua vida por mim. Esses são os elementos. É isso que simboliza o cálice, o pão, a vida de Cristo, o sangue dele. O mínimo que eu posso fazer é dar minha vida por ele também. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo, ao seu Evangelho, achará. Então, é nessa premissa que Paulo se firma para escrever o que escreve aqui. Versículo 18. Este é o dever que te encarrego. E eu queria que cada um de nós daqui se colocasse na função de Timóteo. Pastor, mas eu não sou pastor. E o senhor disse que não pode ter pastora. Amém. Mas o que eu estou dizendo é se coloque na posição de servo e de serva. Este é o dever que te encarrego, ó filho, Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto do combate, firmado nelas o bom combate. E aí, a gente tem combatido o bom combate? A gente entendeu que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, exatamente por isso, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, isso é um elemento para a gente usar como análise, irmãos. Como está escrito em 1 Coríntios, examine-se o homem. Então, examine-se. Você tem combatido o bom combate da fé, não vá muito longe. Vamos pensar só na última semana. E toda vez que a gente faz isso, irmãos, não é para te desestimular. É pelo contrário, é para te estimular. Porque se você está fazendo errado, a oportunidade de mudança está agora diante de você. Não ache que se você disser, não, eu mudo amanhã, como dieta, né? Sempre começa segunda. Que segunda? Que vem. Né? Então, não. Se você quer mudar, se você realmente quer mudar, você muda agora. Você não tem vontade de mudar agora, é porque você não tem vontade de mudar. Então, Paulo está dizendo, combate, o bom combate. Versículo 19, mantendo a fé, Você tem que ter fé, irmão, não adianta, você vai vivenciar momentos dessa semana, você vai vivenciar circunstâncias dessa semana, onde você vai ser desafiado a ter uma postura bíblica ou não bíblica. Eu posso te dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que a postura não bíblica vai ser sempre mais fácil para você tomar ela. Porque invariavelmente não vai trazer consequência nenhuma do ponto de vista, aqui da terra. Somos tentados a ter esse tipo de postura e de sermos extremamente coniventes com os nossos erros. Não, isso aqui é uma bobagem, Deus não vai levar em consideração isso aqui, não. Vai sim. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no mundo. Então, devemos nos analisar a partir dessas premissas. E a boa consciência. E a boa... Como é que está a sua consciência ali? E aí, como é que ela está? Qual seria a nota que você daria a você mesmo em relação ao seu cristianismo? Mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, olha o perigo, eu disse para você, e se você não está combatendo em favor da verdade, você está ajudando na propagação
da mentira. Não, eu não estou fazendo nada para propagar a mentira. Você não está combatendo com a verdade? Quem comigo não ajunta, espalha. Então Paulo diz, olha, cuidado, porquanto alguns tendo rejeitado, olha o que eles rejeitaram, a boa consciência. O que é rejeitar a boa consciência? Eu não preciso ser esse crente que a Bíblia manda eu ser, porque ninguém é. Eu sei que eu não faço as coisas assim bem direitinho, mas ninguém faz. Isso é rejeitar a boa consciência. Então, você nem luta, você simplesmente rejeita. Você decidiu rejeitar. Ninguém faz isso, ninguém é fiel dessa forma, ninguém é tão generoso dessa forma. Então assim, não vou fazer isso. É isso que Paulo está mostrando aqui. Essas pessoas rejeitaram a boa consciência. Eles simplesmente rejeitaram. E a fundamentação é sempre a mesma. Ninguém faz isso. Para que essa radicalidade? Não precisa assim. Rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar. Versículo 20, o último versículo de hoje. E dentre esses se contam Himeneu e elas. Não pode falar nomes, pastores, ou você, pecador. Não, irmão, só ele que está na Bíblia. Porque segundo as pessoas, quando a gente nomina falsos mestres, quando a gente nomina falsos irmãos, a gente estaria pecando. Não, a gente estaria pecando se a gente tivesse medo de fazer isso. A gente está pecando se a gente faz isso com falsidade, sem fundamentação. Sem ter plena convicção de que essas pessoas estão fazendo coisas erradas. Então, cuidado, para que você não seja covarde. Paulo diz aqui, tem esses dois homens que estão fazendo muito mal à igreja. E qual é o papel do servo? Combater o bom combate da fé. É por isso que você que vai cear, já pode até pegar, irmão, eu já vou pegar o meu aí. Você que vai cear hoje, eu queria que você pensasse um pouco nisso, sabe? Que tipo de combate você tem combatido? Que a gente tem uma espécie de apatia na igreja. Sabe? As pessoas querem ser crentes, desde que ser crente não traga muita confusão para a vida delas, sabe? Eu quero ser crente, mas eu quero ter uma vida tranquila. Não quero sair por aí com as pessoas me odiando ou falando coisas a meu respeito. Não vai ser assim. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. E olha que coisa séria. Os quais entreguei Satanás. E aí, irmão, como é isso? Então, às vezes a pessoa não ceia. Senão, eu estou impecável, não vou ceiar. Você já sabe na mão de quem você está. Preciso dizer? Então, o fato da pessoa ceiar ou não ceiar, irmãos, é tão errado quanto ceiar de forma indigna. Né? É impressionante como vários cristãos têm uma ideia errada sobre isso. Parece que assim, não ceiar é meio que correto em alguns momentos, melhor, é preferível do que ceiar de forma indigna. Não, Paulo está dizendo isso não. Paulo está dizendo que você vai ceiar, se preocupe em ceiar de forma digna. Então assim, você vai ceiar, vamos ver aqui como é que está a sua vida. Por quê? Porque o julgamento, o perdão de Cristo, não precisa de tempo, não é como no tribunal humano, que você entra com a petição hoje, e às vezes o juiz vai analisar essa petição daqui a 2 anos. Não, o tribunal de Cristo, irmãos, se você confessa e deixa agora, Cristo te perdoa instantaneamente. Então, se tinha alguma coisa que estava te afastando do Senhor nessa manhã, você confessa e deixa, e você vem ceiar aqui. Mas eu não estou falando isso, irmãos, para que você venha, de repente, avacalhar esse momento, né? Tirar a reverência dele. Mas, pelo contrário, se você de fato tem um coração desejoso, a não ser a pessoa que você era, mas a se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo a cada dia, o caminho é o caminho da humildade.
É o caminho de confessar e deixar. E não o caminho de dizer, não estou preparado hoje, mas quem sabe daqui a uma semana estarei. Não vai estar. E se você não se sente motivado a se arrepender hoje, daqui a uma semana eu tenho certeza que você se sentirá menos motivado ainda. Porque a tendência do mal é se multiplicar, não diminuir. Então, o mal que te influencia hoje, ele não vai diminuir em uma semana, ele vai o quê? Aumentar. Então, cuidado. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, para serem, a fim de não mais blasfemarem. Percebemos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ser mais misericordioso que Deus. É preciso que as pessoas compreendam que determinadas ações, principalmente no seio da igreja, elas vão produzir consequências sérias. Então, quando uma pessoa entra na igreja, ou quando uma pessoa que está na igreja se levanta no intuito de destruir o que temos aqui, isso é muito grave aos olhos de Deus. Às vezes a gente tem uma tendência de normalizar isso. Então, é normal a pessoa falar mal do pastor. É normal a pessoa falar mal da pregação. Não, não é. Não é não. E se isso tem sido feito de forma sistemática e contínua, é muito pior. E a postura de Paulo é essa aqui, muito clara. Eu entreguei a Satanás. A ideia de entregar a Satanás, não é, põe aqui Satanás, cuide, até porque a gente não tem comunhão nenhuma com ele. A ideia é, eu excluo essa pessoa da convivência. Essa pessoa é considerada agora como um incrédulo. Então, essa pessoa agora, eu não vou mais chegar para essa pessoa quando ela estiver errando e exortar ela. Não. Por quê? Eu não dou pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Então, eu não vou mais exortar essa pessoa. Isso é entregar a Satanás. É quando você não mais corrige a pessoa, mas você permite agora que Satanás cumpra o seu papel de enganador. A gente que estudou 2 Tessalonicenses está com isso na ponta da língua, né? O espírito do erro, lembra? Para que tenha ação. Então, cuidado. Entre esses contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim que não mais blasfemarem. Então, agora a gente que vai cear, eu queria que você refletisse. Qual o seu papel como cristão? Eu não quero que você formalize o que eu estou te dizendo, né? Não quero que você receba isso de forma engessada, de formal. Não, pastor, eu tenho que estar na portaria. A gente nem tem gente que fica na portaria de igreja, nem tem essa função, né? Não, irmãos, a importância é você querer servir a Cristo por meio do seu corpo, que é a igreja. Em especial, se você diz que congrega aqui, é aqui. Esse desejo precisa surgir e crescer dentro de você antes que você comece a exercer o serviço. Para que esse serviço não seja feito de uma forma emotiva. Porque aquilo que você faz pela emoção, quando passa a emoção, passa também a vontade de fazer. Muitas pessoas começam fazendo as coisas na igreja com alegria, mas aí a emoção passa, e aí aquilo se torna um fardo. Então, não, você tem que ter um desejo profundo de servir a Deus na sua vida. Esse desejo tem que crescer. E à medida que ele cresça, o próprio Deus irá direcionar cada um de vocês em relação ao papel que devem desempenhar no seu corpo. Mas é imperativo, é importante que todos nós trabalhemos essa consciência. Temos um papel em relação à propagação do Evangelho, em relação à defesa do Evangelho, em relação ao cuidado com a casa de Deus. Todos temos um papel se somos de Deus. Não podemos nos colocar numa posição de irresponsabilidade. Não tenho responsabilidade, não fui chamado para isso, fomos, né? Então, a gente que vai cear, a gente tem que cear debaixo dessa consciência. Somos um só corpo, tomamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai,
Antes de mais nada, Senhor, te pedimos perdão, porque reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos, Senhor, que estamos muito longe de ser a pessoa que deveríamos ser. Mas também reconhecemos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tem colocado um desejo em nós de sermos quem devemos ser. Luz, sal, filhos de Deus, filhos da luz. Homens e mulheres que uma vez estiveram em trevas, mas pela graça soberana foram transportados para o reino da sua poderosa luz. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar essa experiência de caminharmos aqui na terra como se não pertencêssemos a ela, uma vez que fomos agora abençoados com uma nova cidadania, a celestial. Que possamos viver desse jeito, como peregrinos, forasteiros, mas que também tenhamos a plena convicção, embora peregrinos, embora forasteiros, não estamos desassistidos e nem desprotegidos, porque temos o Senhor como pastor. Porque temos Deus como nosso fiel protetor e aquele que entregou a sua própria vida por amor a nós. Aquele que entregou a vida do seu próprio Filho por amor a nós. Como não nos daria com Ele todas as coisas? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos sair aqui nessa manhã com essa fé, com essa convicção, Senhor, de que com a Tua graça, com a Tua força, com o Teu poder operando em nós, somos imparáveis, indestrutíveis. Livra-nos, Senhor, do espírito de covardia, que muitas vezes nos faz retroceder e a nos entregarmos a um estado de apatia e letargia, mas que, pelo contrário, Senhor, motivados pelo Espírito e no Espírito, possamos cumprir cabalmente o nosso ministério, qual seja, de propagar as Tuas verdades, não somente com as palavras, mas principalmente com a evidência de uma vida transformada pelo poder de Cristo, onde quer que o Senhor nos coloque, onde quer que o Senhor nos faça estar. E seja bem claro que onde estamos, o Senhor está conosco. E nós contigo estamos também. Em nome de Jesus, amém? Amém. E graças a Deus. Pelo amor de Deus, o Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja para sempre conosco. Nós temos? Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Hoje é o dia do aniversário. Não é hoje? Agora vocês vão comer bolo. Sem glutonaria. Hoje é aniversário da irmã Fernanda, mas ela não está aqui, né? Nós vamos orar por ela. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade de comunhão. Oramos pela nossa irmã, onde quer que ela esteja, que ela possa receber o Teu toque e seja despertada a um crescimento espiritual, onde de fato seja visto nela o Teu Espírito de forma crescente e ativa. Oramos, Senhor, para que o Senhor a abençoe com a verdadeira regeneração, evidenciada por meio da santificação. Estejamos juntos, não somente aqui na caminhada terrena, mas como uma evidência de que estaremos também juntos no céu para sempre. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Os irmãos comam o bolo com prudência. Deixa eu ver.